Bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula de sistemas distribuídos. Vamos começar? Na aula de hoje a gente vai falar sobre replicação de dados, vamos ver os diferentes conflitos que nós vamos ter que resolver nesse contexto, depois vamos falar de modelos de consistência de dados e terminar a aula falando de modelo de consistência centrados no cliente. Então vamos começar com essa pergunta: por que eu preciso replicar dados em um sistema distribuído? E aqui é você duplicar o seu dado, em mais de um lugar. E aí tem duas principais razões. A primeira é ligada a desempenho, porque se você duplica os seus dados, você permite reduzir o tempo de resposta ao sistema, por exemplo, distribuindo a carga do sistema nas diferentes réplicas e também oferecendo acesso local aos dados para clientes que sejam próximos daquela réplica. A outra razão é confiabilidade, porque quando você replica os dados, você permite o seu sistema recuperar de falhas. Você constrói uma maior robustez no seu sistema distribuído. Uma vez se uma réplica falhar, como os dados, como as coisas estão replicadas, você tem uma outra réplica operacional. Então, a replicação é uma técnica fundamental em sistemas distribuídos. Ela é amplamente utilizada em sistemas reais e nós já falamos sobre elas aqui na disciplina em diversos contextos. As CDNs replicam dados para oferecer o seu serviço, mas o DNS também tem replicação dos dados nos root servers, NTP, o BitTorrent com os trackers e por aí vai. Então, replicação é algo central em sistemas distribuídos. Bom, mas replicação não vem de graça. Replicação tem custos de ordem monetária, o custo de você comprar um novo equipamento, um novo disco para guardar os seus dados, e de ordem computacional, o aumento da complexidade do seu sistema por conta da replicação. O sistema distribuído vai ter que trabalhar com essa replicação. Além disso, vai surgir um problema fundamental quando nós replicamos dados, e esse problema é chamado de consistência. Isso acontece porque, como eu tenho diferentes lugares que estão com os dados replicados, eu vou precisar atualizar esses diferentes lugares. Então, quando eu atualizo alguma coisa, eu vou ter um conflito entre as operações de leitura e de escrita nas diferentes réplicas. O sistema vai precisar oferecer algum tipo de consistência aos dados perante a replicação dos dados nas diversas réplicas. Então isso aqui é uma figura do modelo clássico de replicação. Repara que eu tenho diferentes processos ali em cima, acessando os dados, e esses dados eles estão replicados em diferentes lugares. Então existe uma cópia local dos dados, e esses processos podem estar acessando essas diferentes cópias locais. É claro que tem um sistema de dados distribuído aqui que vai tentar oferecer algum tipo de consistência para os processos. Então esse meu sistema de armazenamento vai implementar algum modelo de consistência para que os processos possam se preocupar apenas em ler e escrever os objetos e não com, a consistência dos dados entre as diferentes réplicas. Então, vamos ver aqui o que vai acontecer com as operações de leitura e escrita. Basicamente, o que vai acontecer, eu vou ter um conflito entre essas operações, porque elas podem acontecer em diferentes processos ao mesmo tempo, olhando para os dados que estão nas réplicas locais. Então, um conflito que a gente vai ter é o conflito de read-write, leitura e escrita, e esse conflito acontece quando eu tenho um ou mais processos lendo um certo dado e outro processo escrevendo nesse dado ao mesmo tempo, em réplicas diferentes. Outro tipo de conflito é o conflito write-write, que acontece quando eu tenho dois ou mais processos escrevendo no mesmo dado em réplicas diferentes. Okay? Então, repare que eu tenho uma condição de corrida aqui entre as operações de leitura e escrita ou escrita e escrita nas diferentes réplicas. E se eu não fizer nada, as réplicas vão poder ter valores diferentes para o mesmo dado. Tá? Uma coisa que a gente gostaria de evitar.
Então vamos pensar em como que eu posso resolver esse problema. Resolver esses problemas de conflito e trazer algum tipo de ordem para essa minha replicação. Então a primeira ideia, a ideia 0 aqui, é garantir uma ordenação total das operações de leitura e escrita nas diferentes réplicas. Repara que os processos, eles vão gerar operações de leitura e escrita, e o que eu poderia fazer é ordenar todas elas em todas as réplicas. Então todas as réplicas vão executar as operações de leitura e escrita na mesma ordem. Então não vai ter nenhum tipo de inconsistência aqui. A maneira de fazer isso é utilizando o Totally Ordered Multicast, aquele algoritmo que nós vimos aqui, aquele protocolo, que garante uma ordenação total dos eventos, no caso aqui das operações, num sistema distribuído. Bom, em geral isso não vai ser muito adequado. Por quê? Bom, primeiro que eu tenho um alto custo de mensagens para conseguir implementar o Totally Ordered Multicast, e isso vai comprometer a escalabilidade do sistema. Eu não vou conseguir fazer isso para muitos processos e muitas operações de leitura e escrita. Além disso, eu vou ter um alto retardo aqui. A gente viu que no Totally Ordered Multicast as operações são deferidas, para que elas possam entrar numa ordenação global. E isso vai inviabilizar o uso desse, digamos, protocolo nesse contexto. E, além disso, e talvez mais importante ainda, é que o sistema não precisa de tanta ordem para funcionar de maneira adequada. A gente pode ter uma coisa um pouco mais frouxa e o sistema ainda assim funcionar muito bem. Muito bom. Então o que a gente vai precisar, na verdade, é essa ideia de modelo de consistência. O sistema vai implementar esse modelo de consistência de dados e esse modelo é um contrato entre a aplicação e o sistema de armazenamento dos dados. E, em particular, o que esse contrato, o que esse modelo de consistência vai fazer é definir alguma ordem para os possíveis conflitos de leitura escrita e escrita. Então, repara que isso vai ser menos estrito, que a ordenação total das operações, mas que vai trazer algum tipo de ordem para esses conflitos. E, de maneira muito geral, se você quiser uma consistência mais estrita, isso vai te trazer mais ordem e mais previsibilidade. Em compensação, esse algoritmo, esse sistema vai ser mais difícil, mais complexo de ser implementado. E é claro que a aplicação que está rodando em cima desse sistema precisa ter conhecimento do modelo de consistência, para ela poder operar com as premissas desse modelo. Então vamos ver uma ideia 1, que é chamado de consistência do sistema, e essa ideia aqui, basicamente, eu não ofereço nenhum tipo de consistência adicional do que a ordem de chegada das operações de leitura e de escrita. Então, basicamente, cada réplica vai executar as operações de leitura e de escrita na ordem que elas chegam na réplica. Então, não tenho nenhum tipo de modelo de consistência aqui, é um modelo muito simples. A complexidade é muito baixa, porque eu só preciso enviar as operações de leitura e escrita dos processos para diferentes réplicas. Okay? Em contrapartida, isso vai dificultar muito o trabalho da aplicação, porque um mesmo dado pode ter valores distintos nas diferentes réplicas. Então a aplicação tem que estar ciente disso, que um certo dado está valendo um certo valor numa réplica e em outra réplica pode estar valendo outro valor. A aplicação tem que saber disso. Repare que esse modelo de consistência aqui, que é a consistência do sistema, é quase que o extremo oposto da ordenação total das operações em todas as réplicas do sistema. Bom, então vamos tentar buscar algo que não seja tão extremo. A gente saiu de um extremo para o outro extremo, e agora a gente vai falar de dois modelos meio que no meio do caminho. A primeira delas é chamada de consistência sequencial. A ideia aqui é que o meu sistema de armazenamento vai colocar em sequência as operações de leitura e escrita dos processos. E uma execução válida dessas operações vai ser vista por todos os processos que estão trabalhando com aquele objeto. Então todos os processos vão observar a mesma sequência ao lerem de um certo objeto. Então repare que o modelo de consistência, o meu sistema de armazenamento, vai garantir isso para todos os processos que participem desse sistema. Bom,
A aplicação, obviamente, tem que estar ciente e pronta para isso, porque existem várias possíveis sequências válidas de leitura e de escrita. Esse modelo não vai dizer qual delas vai ser, digamos, a que vai ser adotada. O modelo diz que uma dessas ordens vai ser adotada e todos os processos vão ver essa mesma ordem. Então vamos ver aqui um exemplo de operação desse modelo de consistência. Então eu vou introduzir aqui uma notação. WXA significa a operação de escrita no endereço X do valor A, e R de YB significa uma operação de leitura no endereço Y que retornou o valor B. Eu vou ter 4 processos nesse meu sistema, cada um com uma réplica local. Então aqui eu tenho no eixo X a linha do tempo, né, e cada um dos 4 processos indicado aqui, e o que eles vão fazer é a operação de leitura e escrita nesse endereço X aqui. Então repare que o processo 1 escreve no endereço X o valor A, o processo 2 escreve no endereço X o valor B, e depois o processo 3 e 4 leem primeiro o valor B e depois o valor A. O importante aqui é que 3 e 4, ao lerem de X, eles leram nessa mesma ordem, né, B e A. Repara que os dois operações de escrita, elas são meio que concorrentes, né? E o sistema de armazenamento primeiro guardou B e depois guardou A. Tá? Então nós estamos aqui uma execução que respeita a consistência sequencial. Vamos ver um outro exemplo. Agora, nesse meu exemplo aqui, o que aconteceu é que P4, na hora de ler, leu primeiro A e depois B. Então, repara que essa ordem de leitura do dado gravado na posição, né, no endereço X, é diferente da ordem de leitura do processo 3, que leu B e depois A. Então, aqui eu tenho, né, duas leituras do mesmo dado em ordens diferentes entre P3 e P4. Então, essa execução aqui, ela não respeita a consistência sequencial, porque a ordem de leitura difere em P3 e P4. Muito bom. Vamos ver um outro exemplo. Nesse meu exemplo eu tenho 3 processos, P1, P2 e P3, e os 3 vão fazer uma operação de escrita, escrever na variável x, y e z o valor 1, e os 3 vão fazer 2 operações de leitura. Em particular, eles vão ler a variável que eles não escrevem. Então, P1 lê y e z, P2 lê x e z, e P3 lê x e y. Inicialmente, essas variáveis valem 0, e a pergunta aqui é o que pode e o que não pode ser impresso, né, nesse print aí. Bom, se eu não tiver modelo de consistência nenhum, ou se eu adotar o modelo de consistência do sistema, né, qualquer sequência de zeros e uns poderia ser impresso por esses 3 prints. Mas, se eu tiver com consistência sequencial, algumas sequências não vão poder ser impressas. Em particular, a sequência 1, 1, 1, 1 e 1, 1, ou seja, P1 imprime 1 e 1, P2 imprime 1 e 1 e P3 imprime 1 e 1. Isso respeita a consistência sequencial, porque todas as leituras feitas por P1, P2 e P3 ocorreram na mesma ordem, ou seja, as escritas aconteceram antes e as leituras todas foram feitas respeitando a mesma ordem. Podemos pegar a terceira linha, 00, 00 e 1, e esse tipo de print não respeita a consistência sequencial. Não, por quê, né? Bom, porque o processo 2 imprimiu x valendo 0 e o processo 3 imprimiu x valendo 1. Ou seja, P2 leu de x 0 e depois P3 leu de x 1. Então, eles não estão lendo do valor x na mesma ordem. Okay? Nós temos que decidir isso. Ou vai ser 0 ou vai ser 1. Tá? Não pode ser 0 para um processo e 1 para outro processo, porque isso viola esse nosso contrato, esse nosso modelo de consistência sequencial. Os outros casos fica aí para você testar. Muito bom, vamos falar então de um outro modelo de consistência chamado consistência causal. A ideia aqui é colocar em sequência as operações de leitura e escrita que possuam uma relação de causalidade. Por isso que o nome é consistência causal. Então, dentro de um mesmo processo, isso é muito claro, né? Porque você lê e escreve
uma operação vem depois da outra, e entre processos diferentes eu posso ter causalidade através da escrita de um valor num processo e a leitura do mesmo endereço por outro processo. E é claro que writes concorrentes, operações descritas concorrentes, a gente não vai dizer em que ordem que elas vão acontecer, então elas vão poder acontecer em qualquer ordem. Então todos os processos veem as operações causais na mesma ordem. Então processos diferentes, eles podem ver writes concorrentes em ordem diferentes. Nós não vamos garantir isso aqui. Então ele é um pouco mais frouxo que a consistência sequencial. Tá? Em particular, a definição aqui de causalidade está muito parecido, né, com aquela ordenação parcial que a gente viu, induzida por relógios lógicos. Né? A ideia é praticamente a mesma. Muito bom, então vamos voltar aqui ao nosso exemplo, com a nossa notação de leitura e de escrita. Eu tenho 4 processos, cada processo fazendo operações de leitura e escrita, e vamos dar uma olhada nesse cenário aqui, para tentar entender se isso respeita ou não respeita, né, se essa execução aqui respeita ou não respeita consistência causal. Tá? E o que está acontecendo aqui? Né? P1 escreve no valor de memória X, no endereço X, o valor A, depois P2, P3 e P4 leem desse endereço X o valor A, e repara que o evento de escrita aconteceu antes. Né? Então a gente sabe disso aqui, porque eles leem A desse valor, e para você ler A desse valor, né, a escrita de A tem que ter acontecido antes. E aí depois o que acontece é P1 e P2 escrevem nesse endereço o valor C e B, ok? E aí o P3 vai ler primeiro C e depois B, e P4 lê primeiro B e depois C. Repare que a ordem de leitura de X, né, em P3 e em P4 é diferente. Tá? E a pergunta é se isso respeita consistência causal, e a resposta é sim, respeita. Por quê? Né? Porque o write de B e C em P2 e P1, eles são concorrentes. Então eles podem ser lidos em ordens distintas por processos distintos, né? O que não poderia acontecer se a gente tivesse com consistência sequencial. Vamos ver mais um exemplo aqui. Tá? Então eu tenho de novo a operação de escrita e depois de leitura. E agora aqui eu tenho uma operação de escrita no P2 logo depois da operação de leitura. E aí eu tenho P3 lendo B e depois A, e P4 lendo A e depois B. E a pergunta é se isso respeita a consistência causal. Tá? E aqui o que está acontecendo é algo muito esquisito, né? Porque P3 está lendo o valor B e depois lendo o valor A. Tá? E isso não pode acontecer, porque P2, né, ele escreve B no endereço X depois de ter lido A. Tá? Então, por causalidade, qualquer leitura dessa variável X, né, tem que retornar primeiro A e depois B. Tá? Então P3 aqui está violando a consistência causal. Então não respeita a consistência causal. No exemplo de baixo, olha que interessante, eu simplesmente removi a leitura desse valor A, então eu tenho 2 writes agora, P1 e P2, fazendo writes A e B, e P3 e P4 lendo eles em ordens distintas, né? P3 lê BA e P4 lê AB. A pergunta aqui é se respeita a consistência causal, e a resposta é sim, respeita. E a razão é que esses 2 writes são concorrentes. Então, por serem concorrentes, eles podem ser lidos, né, em ordens distintas por diferentes processos. Então, repara que é um modelo de consistência um pouco mais frouxo que consistência sequencial. Bom, agora eu vou falar um pouquinho de um outro paradigma para modelo de consistência, que é uma ideia de você focar no cliente e não, digamos, no sistema como um todo, não nos múltiplos processos que o sistema possui. Então, a motivação aqui é que muitas aplicações elas possuem um modelo de acesso aos dados muito restrito. Em particular, a gente tem muitas operações de leitura, poucas operações de escrita distribuída. A maior parte das operações de escrita, elas tendem a acontecer em um único processo. E esse cliente vai definir o escopo dos dados, né? O cliente é que está dando quais são os dados que esse, digamos, processo, entre aspas, está acessando.
Então, exemplos disso é um sistema de webmail, né, o Gmail, por exemplo, o próprio WhatsApp ou o próprio Dropbox. São sistemas onde o escopo dos dados que você lê e escreve é definido pelo cliente, pelo usuário, né? O usuário que define isso. E, consequentemente, a gente vai ter uma redução e quase eliminação dos conflitos de read-write e de write-write. Então, por causa disso, a gente pode pensar em modelos de consistência que se adequem melhor a esse tipo de sistema, a esse tipo de acesso a dados. Vamos começar vendo um exemplo com o Dropbox, para a gente entender esses modelos de consistência que a gente vai falar aqui. Então, o usuário Dropbox, por exemplo, tem 2 computadores, cada computador possui uma réplica local dos seus dados, ele trabalha na casa dele, nos arquivos, vai para o UFRJ e trabalha lá no outro computador, onde tem uma outra cópia dos dados. E o que é de fato importante para esse nosso usuário, né? Bom, o que é de fato importante é que quando ele modifica um arquivo num dos lugares, seja em casa, seja no trabalho, esse arquivo se apresenta atualizado quando ele vai para o outro lugar. Okay? Então repara que o sistema não precisa atualizar a outra réplica instantaneamente. O sistema só precisa atualizar a outra réplica quando o usuário for acessar esse arquivo, okay? Esse objeto. Então isso dá uma grande, digamos, margem para o sistema trabalhar com essa consistência. Em particular também o nosso usuário aqui, ou ele está trabalhando em casa, ou ele está trabalhando na UFRJ. Ele não consegue atualizar as 2 réplicas ao mesmo tempo. Ou ele atualiza uma réplica, ou ele atualiza outra. De novo, isso vai trazer grandes vantagens na hora de construir um modelo de consistência. Um exemplo parecido com o e-mail. Imagina, né, um usuário de Gmail acessando a sua conta por um aplicativo no smartphone, né, de leitura de e-mail. E aí o Gmail, obviamente, possui servidores replicados pelo mundo inteiro, né? Então os dados do seu e-mail eles são mantidos pelo Gmail em servidores espalhados pelos diversos lugares do planeta. E aí você está lendo e-mail aqui no Rio, pega um avião para Paris e acessa os seus e-mails em Paris. Tá? O que é de fato importante aqui? Bom, basicamente, quando você acessar os seus e-mails em Paris, a sua caixa de entrada tem que ser ao menos tão atual quanto a caixa de entrada que você tinha aqui no Rio de Janeiro. Tá? O usuário não se importa se um e-mail que ele não viu ao pegar o voo ainda não chegou no sistema, né, na réplica associada lá a Paris. Okay? Não preciso atualizar essas réplicas instantaneamente. Então, de novo, o que a gente tem aqui é um usuário, né, um aplicativo, um processo acessando os dados numa réplica e depois acessando os dados em outra réplica. Então, o que a gente vai precisar fazer aqui é construir um sistema chamado de consistência eventual. Né? Eventualmente, essas réplicas têm os mesmos dados e, em particular, o nosso usuário ele só precisa saber disso, né, quando ele está acessando aquela réplica de fato. Bom, então isso motiva essa ideia de consistência centrada no cliente. Os nossos modelos anteriores eles eram centrados no sistema inteiro, né, system-wise, para todos os processos. E é claro que garantir esses modelos que nós vimos anteriormente é mais difícil, tem maior dificuldade, maior complexidade de implementação. Essa ideia de modelo de consistência centrado no cliente é um contrato de consistência com o cliente, né? E não com todos os processos do sistema. E por causa disso, esse contrato é muito mais fácil de ser implementado. Uma outra coisa também é que esse cliente não é tão rígido, né? Ele não é tão crítico, ele tolera atualização eventual dos dados. Então, por exemplo, no caso do Dropbox, se você chega e o arquivo não está lá, você vê lá a ampulheta, né, e logo o arquivo que você atualizou na sua casa chegou lá no UFRJ. Okay? Você tolera esse tipo de atraso. Muito bom. Então vamos falar de 2 modelos nesse contexto. Um é chamado de read monotônico, e a ideia aqui é que o cliente, né, e repara que eu vou usar a palavra cliente e não mais processo, está fazendo operações de leitura e de escrita em diferentes réplicas, em diferentes locais. Então, esse exemplo, por exemplo, do aplicativo do smartphone, como o Gmail, acessando o e-mail
em diferentes servidores de Gmail do mundo, né? Então esse modelo de consistência read monotônico, o contrato é o seguinte, né? Se um processo P lê um valor em X, as próximas leituras desse processo nesse endereço X vão ter valores iguais ou mais recentes. E aqui, mais recente vai ser definido por causalidade ou utilizando o próprio relógio real, para dizer que esse evento veio depois daquele. Então, repara que essa ideia aqui vai garantir que a sequência de leituras que um cliente faz nunca volta atrás. Só pode ler coisas mais novas, mais recentes do que você já leu anteriormente. Tá? Vamos ver um exemplo desse tipo de consistência. Então, repare que agora aqui a notação mudou um pouco. Eu tenho um único processo P, tá, o nosso cliente, que está acessando os dados em diferentes locais. E esse cliente muda, esse processo muda de local. Tá? Então, L1 e L2 aqui, nesse meu exemplo, são diferentes locais, diferentes réplicas. E a notação, esse W de S aqui, é um write pelo sistema, por isso que tem esse S, no endereço X, na réplica I. Okay? Então, L1 e L2 são locais. Então, o que aconteceu aqui é que o sistema fez um write na réplica 1, no endereço X, e depois o sistema fez um write na réplica 2, nesse mesmo endereço X, mas esse write aconteceu depois do primeiro write. Por isso que está o x1, ponto e vírgula, x2. O meu cliente, então, ele lê alguma coisa, né, lê desse endereço X, né, na réplica 1, e depois lê desse mesmo endereço na réplica 2, e esse valor que ele leu na réplica 2, ele aconteceu depois, né, ele foi escrito depois do X1 ter sido escrito na réplica 1. Então aqui nós temos sim, respeitamos esse modelo de consistência de read monotônico. Os reads estão respeitando a ordem que as coisas estão sendo escritas. Bom, vamos falar agora de write monotônicos, que é um outro modelo de consistência, aplicando as operações de escrita. A ideia desse modelo é que as operações de escrita em todas as réplicas vão acontecer na ordem que são executadas pelo meu processo P. E repara aqui que uma coisa muito importante é que a gente vai assumir que não há writes concorrentes, porque nós temos apenas um cliente, apenas um processo P ativo por vez em cada réplica. Então, a ordenação desses writes ocorre justamente, naturalmente, pela ordenação que esse processo faz as operações de write, de escrita. Repara que o lugar onde o processo está fazendo isso pode variar. Okay? Ele pode fazer alguns writes numa réplica e outros writes em outra réplica porque ele se locomoveu. Então o sistema vai ter que executar as operações de escrita nas réplicas nessa ordem que foi dada pelo cliente. Então tem um exemplo aqui de novo, né? O cliente agora faz uma operação de escrita na réplica 1, então esse W aí sem S é o write do cliente na réplica 1, ok? Repare então que o próprio sistema, então, depois de um certo tempo, faz a operação de escrita, esse x1 na réplica 2, o cliente se move e depois faz uma outra operação de escrita no mesmo endereço, já na réplica 2, e essa operação ocorre depois, né, da primeira operação de escrita do cliente. Então nós estamos respeitando aqui os writes monotônicos. Vamos ver aqui um outro exemplo onde isso não é respeitado, que é o caso onde o cliente fez uma operação de escrita na réplica 1, e aí foi para a réplica 2 e fez uma operação de escrita na réplica 2. E aqui nesse meu exemplo, nós não temos o write monotônico, porque o sistema não escreveu x1 em L2, né, na réplica 2, antes do cliente escrever x2. Então pode ter um possível problema aqui de consistência. Em particular, não está respeitando esse nosso contrato de writes monotônicos. Bom, isso é basicamente tudo que eu tinha para falar para a aula de hoje. A gente se vê aqui na próxima aula gravada ou no nosso encontro síncrono. Tchau, tchau, pessoal!